Olá pessoal do 5º ano, vamos dar continuidade às nossas aulas de ciência. Hoje, aqui nessa nossa aula, vamos falar mais um pouquinho sobre o coronavírus, tá? Primeiramente, eu coloquei aqui para vocês uma imagem do vírus que causa a doença também conhecida como Covid-19. Mas vamos entender melhor o que é Covid-19, por que ela é assim chamada essa doença. Covid-19 nada mais é do que uma sigla onde o CO representa corona, V de vírus, e D de doença, e o 19 é o ano de 2019 em que surgiram os primeiros casos da doença. Agora eu vou voltar nessa imagem aqui, a imagem do vírus. A gente sabe que a Covid-19 é causada por um vírus. Esse vírus aqui, ó, ele tem essas estruturas que a gente chama de espículas, tá? E são essas estruturas que o vírus usa para se fixar na célula quando ele entrou no nosso organismo. Mas vamos entender melhor o que é um vírus. Pessoal, o vírus é um ser que, quando ele está no ambiente, em cima de um objeto, quando ele está no ar, ele é como se fosse um cristalzinho. Ele não tem o comportamento de um ser vivo, ou seja, ele não se multiplica. Mas, a partir do momento que ele entra no organismo, ele começa a se reproduzir, ou seja, a fazer cópias dele. Então, o vírus necessita obrigatoriamente estar dentro de uma célula viva para poder se reproduzir. Então, o vírus. Agora vamos conhecer um pouquinho, acho que todo mundo já conhece, ouve falar a todo momento, né? Sobre a transmissão. Lembrando que essa doença, ela varia aí de um simples resfriado até uma grave pneumonia. Hoje a gente já está ouvindo, lendo, né, sobre estudos onde o vírus pode atacar algum outro órgão do corpo humano, a não ser o pulmão. Mas aqui na nossa aula a gente vai tratar especificamente quando ele afeta o pulmão. A transmissão, ela pode ocorrer das seguintes maneiras, né? O espirro. Por que o espirro transmite? Porque quando a pessoa espirra, ela pode estar eliminando gotículas de saliva, tá? E nessas gotículas de saliva pode conter o vírus se a pessoa estiver doente, né? E por meio da tosse, ela também elimina as gotículas de saliva. Por meio da tosse pode sair a gotícula de saliva com o catarro. O catarro também contém o vírus. Contato próximo, transmite, a pessoa tossiu, espirrou, colocou a mão, que não se deve fazer, né? Aí quando ela toca uma superfície, quando ela dá a mão para outra pessoa, ela vai transmitir o vírus. Aqui, se essa pessoa tossiu, espirrou, colocou a mão, aí ela põe a mão num objeto, seja num ônibus, num corrimão de escada, ela vai deixar ali a saliva com o vírus. A outra pessoa chegou, colocou a mão, passou a mão no olho, na boca, né? Ela vai acabar se contaminando com o vírus. Bom, quando esse vírus entra no nosso organismo, seja, vamos pôr pelo nariz, ó, a gente está ouvindo aí, vendo, né, muitos estudos que ele vai atacar o nosso pulmão. Primeiro, vamos entender um pouquinho melhor esse sistema respiratório? Vamos ver qual é a função do nosso sistema respiratório. O nosso sistema respiratório tem a função de fazer troca de gases, ou seja, quando a gente inspira, a gente está absorvendo oxigênio, o gás que as nossas células vão precisar para produzir energia para o nosso organismo. E quando a gente expira, a gente elimina lá de dentro do organismo o gás carbônico, um gás tóxico produzido pelas células que tem que ser eliminado do nosso corpo. Então a função do sistema respiratório nada mais é do que
absorver o oxigênio e eliminar o gás carbônico. Agora vamos ver o que é que o vírus vai fazer aqui, que vai ocasionar aqui, às vezes, até numa pneumonia. O vírus, quando ele entra no nosso sistema respiratório, ele vai passar pela traqueia e vai chegar nos brônquios. Opa! Aqui, a pessoa já começa a ter tosse, dores de garganta, espirros, né? O espirro é uma reação do organismo para eliminar o vírus. Aí, quando ele chegou aqui, nos brônquios, ele vai chegar no pulmão, o nosso principal órgão da respiração. Agora, vamos entender um pouquinho melhor o que é que ele vai fazer no nosso pulmão. Gente, olha isso. Aquela primeira imagem que eu coloquei, eu falei para vocês que o vírus, ele possuía algumas espículas, estruturas ao redor dele. São essas estruturas que o vírus usa para fixar, para acoplar, para encaixar na nossa célula. É como se fosse um encaixe. Quando ele chega na célula do pulmão, ele vai fazer esse encaixe. Olha o que ele faz. Dentro do vírus, ele tem um material, tá? Que ele vai usar para fazer cópias dele, ou seja, ele vai se multiplicar, ele vai se reproduzir, porque ele já está dentro de uma célula viva. Essa estrutura do vírus acoplou na célula do pulmão. Isso aqui é a célula. Aí, esse material do seu interior, ele vai injetar dentro da célula do nosso organismo. Depois que ele fez isso, cópias dele vão ser produzidas. Olha isso. Cada vírus pode criar entre 10 mil e 100 mil cópias dele. Então vejam isso. Um único vírus injetou o material genético dele dentro de uma célula nossa. Ele fez várias cópias dele e quando essa célula está cheia de cópias desse vírus, chega uma hora que ela não suporta mais a quantidade de vírus, ela arrebenta e cada uma dessas cópias vai fazer tudo isso aqui novamente em outra célula do nosso corpo. E aí vai arrebentando as células, vai destruindo as células, e é por isso que a gente adoece, não só no caso do coronavírus, no caso de uma gripe, né, que também é causada pelo vírus influenza, vai acontecer a mesma coisa. Então é por isso que a gente adoece. Agora, vamos ver aqui uma das maneiras de prevenção que a gente ouve muito dizer: lavar as mãos, água e sabão. Mas vamos pensar um pouquinho, o que é que o sabão faz que ele destrói o vírus, né? Vamos parar e pensar um pouquinho. Pensa no sabão lá da pia, na hora de lavar louça, no detergente. O sabão, ele desmancha a gordura. Então, quando a gente ouve dizer que é para lavar a mão com água e sabão, o detergente mesmo, é para destruir o vírus. Vamos entender isso melhor? Aqui, o vírus, essa camada que ele tem em volta, toda essa camada dele, é uma camada de lipídio. O que vem a ser lipídio? Gordura. Então, aí é que entra o sabão. O sabão, quando a gente está lavando as mãos, ele destrói essa camada de gordura. Olha aqui. Tá vendo? Esse verde aqui é o sabão agindo na camada de gordura do vírus, destruiu as espículas dele, aquelas estruturas que ele usa para encaixar na nossa célula para poder estar injetando o material dele para produzir as cópias. Então, recapitulando, o sabão, ele tem a função de destruir a camada de gordura do vírus. E destruindo a camada de gordura, destrói as espículas que ele usa para acoplar na nossa célula. E tem um detalhe: quanto tempo o sabão leva
para destruir essa camada de gordura do vírus? 20 segundos. Então, aquela pessoa que lava a mão assim rapidinho, pronto, não adianta. Por 20 segundos no mínimo, a pessoa tem que lavar as mãos, esfregar bem, que é o tempo que o sabão leva para destruir a camada de gordura, tá bom? Bom, prevenção também não é novidade para ninguém, né? Não compartilhar objetos. Por quê? De repente aquela pessoa pegou um objeto que a outra pessoa que tossiu, que tinha o vírus na mão, pegou no objeto, a gente vai se contaminar. Lave as mãos com frequência, a professora já explicou aqui o porquê, né, do sabão. Usar um lenço de papel para cobrir o rosto na hora de tossir ou tossir sem colocar as mãos. Não tocar diretamente em botões de elevadores, maçanetas, corrimão, evitar tocar. Evitar aglomerações, porque no meio de muitas pessoas pode ter alguém que esteja contaminado, eliminando os vírus, e a gente pode contrair a doença, né? Evitar colocar a mão na boca, nos olhos e no nariz, porque como a gente sabe, é pela mucosa da boca, do nariz e dos olhos que o vírus entra no nosso organismo. E para finalizar, a proteção, a máscara. Então, fique em casa, mas se precisar mesmo sair, faça o uso da máscara para se proteger e proteger os demais.